E aí, na verdade, eu queria que tu falasse daquele relacionamento, mas isso pode ser outro dia. Daqueles. Não, vou falar um pouquinho sobre isso, mas também não é fácil falar de relacionamentos. Ué, quem aqui já não teve, né, vários relacionamentos? Tipo 7? Quantos relacionamentos você já teve? Deixa pra Quantos? nós aí, que a gente vai fazer uma enquete sobre isso e vamos responder o que esses relacionamentos te ensinaram ou reverberaram, ou que você sabe que não vai mais voltar atrás, fazer as mesmas coisas. Quantos relacionamentos vocês já tiveram? Ai, gente, gratidão a essas relações passaram na minha vida, porque eu olhasse que não era a pessoa que tinha que mudar, era a pessoa. Era a pessoa, né? O outro traz notícias de mim, então cada um me ensinou. Tá, já que estamos falando disso, vamos falar disso. Depois a gente fala da Gabriela e da Graziela, que tem a ver com isso. Mas eu percebo, fazendo essa análise, né, se eu parar hoje para pensar como é que era a Fran naquele primeiro relacionamento. Mas o que te prendia neles? Antes de prender, sabe que eu sinto de trazer assim, ó... Prendia é um modo de dizer, né? Porque a pessoa, tu ficava num ganho emocional. No ganho, o que eu então, ganhava? O que você ganhava emocionalmente que você ficava lá? Porque isso é muito importante, né? As pessoas, a gente ganha, a gente fica nas relações porque a gente ganha. Então, por mais que a relação seja conturbada, a mulher tá ganhando, o homem, Sim. né? E antes dessa dinâmica do ganha-ganha, essa não precisa estar. Sim. Antes dessa dinâmica do ganha-ganha, é importante trazer a forma como a gente atrai a relação, o antes, né? Porque quando eu paro para conectar, para sentir, para lembrar daquela Fran, uns 16 para 17 anos, sabe? E com tanta dor, sabe aquele desconforto que eu falei internamente? Pensa aquilo numa potência. Eu olho para aquela Fran e digo, uau, como tu foi forte. E não forte de, e sim, eu realizava, fazia, mas forte de segurar tanto peso, tanta angústia, tanto incômodo mesmo, sabe? Porque não é um incômodo de sair da zona de conforto, é um incômodo de carregar coisas que tu nem sabe o que é. Sofrimentos que tu nem sabe o que é, não consegue dar nome, não tinha, era uma menina. Sim. Né? Então, com 13 para 14 anos, eu saí da casa da minha mãe. Imagina, porque a vida toda com problema com a minha mãe. Na adolescência, meu sonho era morar com meu pai era ausente. Gente, era incrível, meu pai não podia me ver criança, assim, né? Tinha um negócio... Há quem diga que ele olhava pra mim e via minha mãe e eles tiveram problema. Então era essa visão que eu tinha, assim, eu não posso ter pai e mãe juntos. Um não podia falar do outro. Sabe, pra minha mãe sempre foi mais fácil falar, trazer, mas pro meu pai não podia falar. Por quê? Porque eu tocava em ferida, tocava em dor. Tocava na dor dele, na tua, e aí era um bololô só, né? Mas eu lembro que desde muito pequena eu ia pra casa do meu pai e não queria mais voltar pra casa da minha mãe, apaixonada por esse pai, né? Enlouquecida. E aí eu saí da casa da minha mãe. As brigas com a minha mãe também era uma forma de ser vista pelo meu pai, porque daí ele tinha que fazer alguma coisa. Sim. E aí eu saí, daí várias vezes ele me levou pro conselho tutelar, era o momento que a gente ia junto. Então olha, só pra entender, essa Fran que chegou no primeiro relacionamento. Olha o que chegou, né? Olha o que chegou. Tu nunca se relacionou com ele, com a pessoa? Com a pessoa, era sempre com todos esses conteúdos internos. E aí olha isso. Eu saí da casa da minha mãe com essa idade, 13 para 14, com a esperança que eu ia morar com meu pai. E aí já peguei uma parte do guarda-roupa da casa do meu pai. Já idealizou. Já ocupei aquele lugar, só que meu pai viajava. E a casa da minha avó, tipo, era embaixo, assim, né? Então a casa do meu pai e a casa da minha avó. Então, pra eu não ficar sozinha, eu ia pra casa da minha avó. E a minha avó sempre foi a pessoa que me acolheu, minha avó paterna. E deu tudo o que uma mãe, que a gente espera de uma mãe, a minha avó paterna me deu. Tanto que até hoje, a princesinha da avó. Mas assim, já era uma quebra de sonho, já era uma quebra de expectativa daquela adolescente que queria viver e morar com o pai. Já queria assumir esse lugar, né? Meu primeiro amor ali. E aí eu ficava muito deprimida, nisso meu tio ficou doente, então era um ambiente, assim, a minha avó brigava muito com meu avô, né?
Então era um ambiente assim que não era fácil, mas que tinha mais conforto e mais vida boa do que eu tinha antes lá com a minha mãe, assim, né? E então, quando meu pai se mudou, casou, engravidou, a primeira oportunidade que eu tive de sair da casa da minha avó para ir morar com ele, eu fui. Então acho que isso foi Tava sempre, então tu vê, né? Sempre correndo atrás dele, né? Sempre buscando esse pai. E aí chegou na casa do pai até encontrar o meu lugar, porque ele era estranho para mim, minha madrasta era estranha, uma criança chegando, então tudo isso foi bem estranho, assim, não foram tempos fáceis. E aí só que assim, tudo tem um lado bom, né? A gente tá contando os momentos de dor, mas graças àquilo ali, a minha madrasta da época conversou muito com meu pai, ele me permitiu trabalhar, porque eu lembrei da tua constelação, né? Que era uma coisa, não, tu vai estudar, não sei o quê. E eu queria muito trabalhar, isso ali foi uma grande cura. E aí, nesse meio, assim, início de trabalho, início desse ambiente novo, familiar, conhecendo meu pai, conhecendo a minha madrasta e o meu irmão que estava chegando, eu conheci o meu primeiro relacionamento. E aí, essa Fran chegou, essa Fran que não tinha o seu lugar dentro da sua casa. Que tava quicando pra lá e pra cá, tipo, buscando o seu lugar. Nunca achou o seu lugar, nunca achou seu pai, nunca achou sua mãe, nunca achou nada. Então, o que tinha ali? Falta, escassez. Aí chega alguém canceriano. Todo! Acho que ele tinha todo junto, porque também tinha, né, gostava de conforto, gostava das coisas assim. Mais velho, não era muito mais velho, nem lembro a idade, assim, mas era mais velho. Mas já trazia, tipo, meio que uma experiência que uma menina, né, de 16 anos não ia ter. Não tinha. E aí, começamos a namorar, daí ficava mais na casa dele do que na minha, e aí aconteceu um lance lá, e aí a gente, vamos construir a nossa casa. Então, imagina, não tinha essa menina, essa criança totalmente ferida, sem pai, sem mãe, daqui a pouco alguém acolhe, e agora a gente vai ter a nossa casa. E que é construir uma casa, né, que era uma coisa que, na verdade, tu não tinha, porque sofremos para construir essa casa. Nossa, era muito dinheiro de onde não tinha, e o meu pai cedeu, né, então o terreno que cedeu falou, essa casa vai ficar pra Fran, não sei o que, não tinha tempo pra esperar, então ele cedeu, já tinha laje, tudo a gente construiu. Não tinha tempo pra esperar. Né, porque precisava achar um lugar. E aí foi isso, assim, então essa Fran, ele me dava muitas coisas, eu me alimentava emocionalmente, eu morria de ciúme, foi a minha primeira relação. Eu acordava de madrugada, ele saía para trabalhar das 5 a 1, aquele horário assim, e eu não conseguia mais dormir, porque eu ficava imaginando várias imagens, várias cenas na minha cabeça. Nessa época eu lembro que eu tinha pesadelos à noite, que tava alguém entrando dentro de casa e eu acordava e eu não conseguia gritar, sabe? Então, nossa, eram muitas sombras ali. E ficamos, olha, mais de 5 anos, eu dizia que era 7, que foi na crise dos 7, mas depois não bateu a conta, eu disse, de 5 a 7 anos nós ficamos juntos, construímos nossa casa, né, fomos, assim, materialmente nos encaixando. Era aquela pessoa que no fim eu só olhava, mirava, ele já fazia o que eu queria, então eu tava com controle, repetindo história de relacionamento que eu via dentro de casa, da minha avó, do meu avô, principalmente paterno, e tudo tava ruim, e eu brigava por causa de tudo, e ele sempre ali, né, mas aquela Fran, ela tinha muitas dores, e ela não conseguia ficar dentro dessa relação, então ela tava dentro, só que o tempo todo pensando. E aí eu lembro da última constelação presencial que a gente foi. Eu tô dentro, ela tava dentro da sala, ela dizia aqui dentro tá gelado, tá morno. Lá fora tem vida. Eu quero ir pra fora, lá fora tem vida. Então, de certa forma, representou uma parte minha nessa primeira relação. Então eu tava ali dentro e eu viajava, trabalho, já tava bem no meu trabalho, né, assumindo gestão comercial. E aí eu ia viajar, via os casais de representantes, assim, conversava com eles e dizia, falta alguma coisa, eu não me sinto feliz, eu não me sinto realizada. É um incômodo, como se o meu lugar também não fosse ali.
Então a questão era ele? E aí de novo volta lá, porque antes de tu sair da casa da tua mãe, tu já, meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui, então voltou pro mesmo lugar. Voltou pro mesmo lugar. O lugar não é aqui. Então foi assim, até que muita oração, aconteceu uma situação, eu tive coragem de finalizar a relação, não foi fácil, foi bem difícil, né? Mas 1 ano depois fui me relacionar de novo e o jogo inverteu. Eu não era ciumenta, ele que era. Na verdade, eu entrei muito ciumenta, mas aí quando ele começava a criar histórias na minha cabeça, eu comecei a ler um livro da Zíbia Gasparetto. Daí eu já comecei a fazer atendimento com psicóloga, eu já comecei a fazer reiki, eu já comecei esse caminho, né? E aí, foi logo depois do término da primeira relação, minha mãe estava no hospital doente, eu dizia um avalanche na minha cabeça, assim, porque eu não quero essa relação, eu vou terminar. Minha mãe doente, a gente começou a fazer terapia, tudo meio que nessa época para aliviar a pressão floral, que me ajudou muito, porque era tão difícil, aquela Fran, ela não conseguia nem ficar sozinha dentro de casa. Então morava eu e ele, primeiro relacionamento, ele foi embora, como é que eu ia lidar comigo sozinha? Cheguei na casa da minha tia chorando. Eu não consigo ficar sozinha, eu tô triste. E ela me acolheu, mostrou, olha aqui, ó, eu amo ficar sozinha, eu leio os meus livros, assisto os meus filmes, eu descanso. E aí ela me indicou o floral, me indicou o reiki. E eu sou muito grata, porque um dos primeiros movimentos que o floral e o reiki fizeram comigo foi justamente me dar aquele abraço. É bom estar comigo. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Então essa foi a primeira, e aí eu comecei a ler. E aí eu comecei a assistir coisas, né? Eu lembro de um dia assim que eu tava triste, daí eu comecei com esse movimento, tipo, eu posso ficar comigo e tal. Aí eu fui ver Comer, Rezar e Amar. E eu, ai, que delícia estar aqui comigo. E porque ela vai e tem um tempo pra ela. E disse, é isso que eu preciso. Então foi uma descoberta de uma, né? Foi alguns resgates, mas ainda muito imatura, né? E 1 ano depois já entrei numa segunda relação. E aí entrei com ciúme, tudo, mas já me gostava, já gostava do meu tempo, já estava um pouco nessa solitude boa. E ele era muito ciumento. O jogo invertido. Taurino. Então, do canceriano eu fui pro taurino, o zodíaco inteiro, fez uma... E aí, gente, eu ia na casa da minha avó, que era embaixo, e ele ficava louco, ele surtava. Assim, por que tu foi? Tu não avisou, eu já tô aqui, tô te esperando. E criava situações assim, e contava cenas que eu fazia, que nunca nem passou pela minha cabeça. Então ali eu pude viver o outro lado, e ali eu curei muito do meu ciúme, porque então muita coisa que eu acordava 5 horas da manhã e ficava pensando, na verdade não existe. Porque ele tá falando coisas que não faz nem sentido. Então isso é muito mais meu do que, nesse caso é muito mais dele do que meu. E Bert fala que o ciúme é quem está indisponível para a relação. Então eu estava indisponível para a primeira relação, para a segunda eu já queria casar com ele. Hoje eu vejo, ele estava indisponível, né? Por uma série de coisas. Sim. Então realmente ele não queria aquela relação. Então tinha um alimento, um aprendizado, ficamos acho que uns 2 anos e meio juntos. E 2 anos e meio ainda. Bastante. Né? Tivemos bons momentos, assim, mas a tônica foi ciúme, foi briga. Sempre muito tensão, né? E aí quando eu dei um basta, quando eu fui viajar, ele me ligou 30 vezes. Ai, meu Deus! Gente, eu não tinha sossego, imagina, né? Viaja, aí tu encontra os representantes, aí a gente faz o que tem que fazer, depois a gente sai pra jantar e... Nossa, eu não conseguia jantar, porque o meu telefone não parava. E aí quando deu 30 vezes eu desliguei o telefone e disse, por que eu não fiz isso antes, né? Na 10ª, já era muito... Na 3ª já! Então daí ali voltou, aí já não tava mais, e aí as coisas foram se encaminhando diferente, assim. Mas foi muito interessante. E aí assim foi. Então já tinha...
algumas parcelas da primeira relação, né? Aquele vazio todo, aquele não conseguir ficar sozinha comigo. Aí na segunda, aquele ciúme, aquela coisa toda, aquela ilusão da relação. Muita ilusão, aquela menina que sonhava alguém ali disponível e viver felizes para sempre. Isso era muito presente naquela Fran. Que é a ferida da criança, né? Que quer ir pro pai, que o pai vai promover a casa bonita, é a princesinha do papai, aquela coisa. E a mãe que acolhe, que dá carinho, que, né? Então, ele cozinhava taurino, né? Cozinhava super bem. Então, assim, essa ilusão de casamento foi muito forte nessa segunda relação, assim. E na terceira também. Nas outras não, mas na segunda e na terceira relação eram pessoas que eu dizia, eu quero casar com essa pessoa, assim. E na terceira relação, ariano. Meu então, Deus. Sim, já pega fogo. E eu emocional, escorpiana, assim, nas profundezas. E aí, ali foi muito interessante, porque foi a grande cura do meu feminino e da minha criança interna. Bem nessa época eu já estava trabalhando com as terapias, quando a gente se conheceu, não. E ele muito me incentivou, então ele foi o pai mais ou menos do primeiro trabalho que eu desenvolvi, né? O nome da empresa, ele ajudou a dar, o primeiro espaço a gente construiu junto, então foi muito legal. Mas não eram flores, era tudo brigando, a gente fazia tudo brigando. E o que eu percebi, assim, que eu tentava provar para ele o meu amor. Eu fazia força de mostrar que ele era importante, que ele fazia parte. E ele dizia que ele não era importante. E que ele não era visto e não, né? Então ali foi bem forte, assim, porque nós também ficamos uns 2 anos e pouco. Foi onde eu fui para São Paulo junto. Ele morava em Balneário, eu em Blumenau. De Blumenau eu me mudei para Balneário e daí depois a gente foi para São Paulo. Que a família dele era de lá e a gente foi morar com a mãe, com o irmão, toda a dinâmica da casa deles também. Uma casa linda, gente, enorme, mas ela era fria, sabe? Era uma casa fria. Era muito interessante, assim. Então ali eu aprendi muito. E foi ali que eu fiz a minha primeira plantação da minha lua, o ritual de plantação, e virou minha chave, sabe? Sobre essa força de mostrar que ele era importante. Quem faz força perde poder. Então eu fazia força porque dentro de mim isso não estava integrado ainda. Tinha bagagens, dores das relações, muito, que eu carregava muito, né? Tava ainda nessa coisa de sem conhecer o meu feminino, sem acolher ele, sem, sabe? Então era ainda aquela que brigava para provar que eu gostava, assim. E aí, quando eu fiz esse ritual de plantar o sangue, virou a chave e eu entendi sobre isso. Eu precisava acolher, eu precisava ser carinhosa, eu precisava trazer uma série de coisas que não era presente naquela Fran. E aí aconteceu algo muito interessante, porque quando eu fui fazer esse movimento de presença, de carinho, de disponibilidade real de um outro lugar, ele não soube lidar. Tanto que eu fui fazer carinho, sabe, assim. Então, olha que interessante, né? A gente se atrai as pessoas e aí veio muito forte, isso veio no banho, assim, uma imagem de que sim, Fran, tu resgatou o teu feminino, só que ele não resgatou, né? A criança. Eu lembro que um dia a gente brigou, e eu fui ler o livro da Você Pode Curar Sua Vida. Como é que é o nome da... Esse é o título do livro? É, da Luísa. Ai, não lembro agora. Maravilhosa, não é mais viva. Então, lá falava desse encontro da criança, sabe? E aí fazia um movimento assim, tipo, eu quero criar minha criança, eu posso olhar. E aí foi muito louco. Eu fui lendo o livro, fui fazendo um movimento e caiu um negócio no chão. Acho que era um lápis. Na hora que eu fui pegar o lápis, me veio toda uma cena da minha criança acuada, desesperada por amor, por carinho, e o quanto que essa criança queria ser vista por mim, mas que eu estava terceirizando
esse olhar. Então eu buscava no relacionamento, buscava no meu pai, na minha mãe, buscava em todo mundo, no trabalho, sabe? Então ali foi assim um chute, um coice de cavalo mesmo, sabe? Quântico. O cavalo não tava ali, mas sentiu a frequência. Tipo aquilo assim, eu que tenho a responsabilidade, né? E gente, daí eu olhei nos meus olhos, vi aquela criança, acolhi, abracei, porque daí eu já tava nesse movimento, sempre tomando os florais, fazendo todo o processo. E ali vinha um choro, que não era um choro assim, era um choro de alma, de dentro, era um choro que estava ali há muito tempo, sabe? Foi ali também que eu vi a dor que eu carregava dentro das relações, que essa dor, a tristeza dos meus olhos, era a mesma tristeza que tinha nos olhos da minha mãe, a mesma tristeza que tinha nos olhos da minha avó. E aí eu fui perguntando, mas da onde é? Do que é essa tristeza? E aí veio dos relacionamentos. Depois de um tempo, gente, isso não vem tudo papo muito, não. Dá um passinho, integra um pouco, né? Acontece aí, continua olhando para aquilo, faz outras perguntas. Daqui a pouco tu tá numa conversa insight. Foi nesse relacionamento com o resgate de toda a minha criança e desse feminino que primeiro eu resgatei a criança, depois o feminino. Lembrei disso agora, o processo. A etapa, né? A etapa. Antes de fazer a plantação da lua, eu cheguei na criança. O universo foi disponibilizando assim, né? Então, cuidei dessa criança, acessei essa dor profunda, vi os olhos das mulheres sobre o relacionamento. Numa discussão com ele, olhei bem no fundo dos olhos dele e veio de relacionamento a dor minha e de todas essas mulheres. Então, nem sabia de constelação familiar nessa época, mas estava acessando tudo isso. E aí foi nesse relacionamento que eu disse, mas tu não me dá carinho. E ele disse, eu tava agora grudado contigo te dando carinho. Então quem pedia carinho não é essa mulher que queria trocar carinho. Era a minha criança que só queria receber. Só queria receber carinho. E quando recebia, não chegava. A imagem mental que eu tinha é que eu não recebo carinho, que ele não dá atenção. E quando ele falou isso, eu acabei de dar carinho e eu tava trabalhando esse processo da minha criança, veio a cena. É verdade. Eu tava recebendo carinho agora dele. Sempre no movimento de receber, nunca de doar, porque é a mulher que doa. Né? É a mulher que doa. Então, gente, foi assim, ó, muito coisa de cavalo quântico. É o capote, né? A gente cai quando vê tudo aquilo ali, levanta toda melada, mas tendo consciência, entendi a pedra que estava aqui. É um lapso de consciência tão grande. E aí a gente começa a perceber que a gente nega isso tanto. O tempo todo. Por medo de não... Às vezes de não saber lidar, né? Exato. Mas é aquela coisa assim, ó, que, como você falou, o universo vai disponibilizando as etapas. E as etapas, os ciclos são muito importantes. E tu percebe quanta disponibilidade minha dizer sim, eu olho pra isso, sim... É a minha criança, mas eu acho também que as terapias e o floral ajudou muito, porque o floral ele te dá esses flash de luz, né? Sim. Porque é uma frequência elevada que entra ali e aí abre um espaço, ele tira aquele véu. Imagina olhos, a gente sempre no mesmo lugar, sempre na mesma frequência, a gente não tá apto a ver outras coisas, né? De repente tu toma um floral ou tu faz um reiki, né? Ou aí outras, né? Tu já foi. E como é que tu sabe que tu foi? Porque o teu corpo relaxa, a tua mente abre, tu começa a ver coisas que tu não via antes. Às vezes até as cores, tá? Outro dia a gente entra nisso que é maravilhoso. Mas aí você vai acessando outros lugares e isso vai permitindo você aceitar essas etapas, né? É importante lembrar que é no relaxamento que a gente abre espaço pro flash de luz, pra consciência, pra percepção. E é isso que vai te preparar para um momento desafiador, porque não é porque a gente vai aprender a relaxar que a vida vai ser relaxamento o tempo todo. Só que aquela Fran cheia de dor, ela não pode relaxar, é tensa todo o tempo, porque se ela relaxar, ela vai ser ferida. O mundo tá contra ela, né? Então ela tem que se defender, ela tem que se defender dessas relações, ela tem que se defender desse homem que diz que ela não... que parece que para ela não é importante.
E é tão importante, né? Então, tudo isso foi um trabalho E fora que tu defendia um legado das mulheres do teu sistema. Totalmente, né? Eu tava repetindo um padrão. Repetir assim, esse padrão inconsciente era você ser amada por elas e aceita, né? Isso. Então quebrar esse padrão era uma coisa muito difícil. E mais do que, como eu era muito consciente, eu não sabia, assim, eu sou amada por elas, né? Mas eu penso que como a gente recebe isso na nossa célula de informação, tá no nosso DNA, hoje já é comprovado isso, né? O DNA é uma célula de informação. Então, eu recebo uma informação que eu tenho que brigar e que essa tristeza, né? E que a vida é assim. E que os homens são assim. Os homens são assim, eu não posso confiar. E o relacionamento não pode ser fácil, né? E a minha criança toda ferida e com memória de abandono, memória de rejeição, então ali eu já estava olhando para tudo isso. E só mudando um pouco de assunto, mas dentro dessa temática, o floral, que ajudou tudo nesse processo, gente, depois que eu comecei a trabalhar com floral, eu comprei um lote para dar aula, né, para mostrar. E aí sobrou muito floral. E isso acabou vencendo no decorrer do tempo. Só ano passado que eu fui mexer nisso. E eu tirei todos os florais, estava vencido, obviamente não usava, né, gente? Mas botei num pacote e comecei a usar esse floral para aguar as plantas. E as minhas plantas dão flor direto. Inverno agora, todas as folhas caindo e elas estão lá, tu vê, né? Sim. Com as florzinhas delas super lindas, assim. E todo o tempo elas dando mais. Elas dão que mais a gente flores, não sabe o gente. que fazer com elas. A gente tem que mostrar aquelas flores, né? E mostrar eu aguando as flores, porque eu sempre boto, então, faz alguns meses que eu tô nesse movimento, não boto o fertilizante na terra, eu boto o floral. E aí vendo as flores com floral vencido, né? Não importa, porque a frequência tá ali. Sim. E aí vendo as flores eu digo, sim, eu entendo. E até um ciclo se fechando, né, amiga? Porque o floral, ele vem da própria planta. E aí ele teve a vida. Isso. E agora você tá como se tu estivesse devolvendo. Doando, né? Olha, pra vocês. É lindo isso. Obrigada, muito lindo. Então, assim, e aí quando eu vejo as flores assim, eu digo, agora eu entendo. Tipo, eu não sei se eu teria o mesmo caminho se eu não tivesse tantos anos em contato com essa frequência do florescimento, porque eu sinto isso, então cada relação eu floresci um pouco, né? Sim. E aí hoje eu tô mais cheia nessas flores, eu tô dando mar. Então é muito. É que nem aquela suculenta que vai dando as raízes penduradinhas, né? E olha a abundância, né? Porque de uma pontinha nasce um monte, vai e se multiplica e não para. Não para nunca. E a gente naquela escassez, né? Então é uma semente única e tem que brotar e tem que não. Brota várias vezes e cada vez brota mais, né? Renova a terra, renova ciclo, renova o tempo todo, não que elas né? não morrem, não. Só que é interessante que elas dão muito mais flores agora do que o processo é mais rápido, assim, do que antes, né? E aí, voltando ao relacionamento, era isso, gente. Assim, nessa terceira relação foi onde eu resgatei a minha criança interior e comecei a ver a mulher, a ver o feminino, assim. E aí depois, nas outras relações já estava um pouquinho à frente. Teve uma outra relação que foi momento, eu tava sozinha em São Paulo, e agora? E ele era alegre, divertido, tinha um problema sério com a mãe dele, assim, de se amar e repetir padrão, e eu, nossa, interessante isso aqui. Daí eu conheci a constelação, fiz a primeira constelação nessa quarta relação que durou bem menos, acho que alguns meses, assim, uns 7 meses, e aí foi muito interessante, porque ali foi vários aprendizados, foi realmente assim, passou rápido quando tinha que passar, porque o aprendizado ali era rápido. E aí eu, entendendo a dinâmica com a mãe dele, eu conseguia ver a minha dinâmica, nisso eu já conhecia a constelação, sabe as coisas assim? E aí tudo fez sentido. Aí eu entendi essa minha avó materna, que não é mais viva, mas que me mostrava sobre a tristeza dos olhos, e quando eu botei o sangue na terra, sobre esse padrão do feminino e que eu não devia mais insistir naquela relação porque, né, a frequência dele também não acompanhava. Então, na medida que a gente vai evoluindo,
ou a pessoa segue a vida dela, ou ela vem junto, né? E a gente consegue. Então a relação não é pra vida toda. É o tempo que tiver aprendizados ali, que a gente tiver na mesma frequência. Sim. E às vezes acontece o contrário, a pessoa acessou outra frequência e tu precisa de um tempo. Então é muito interessante, foi muito necessário ter aquela visão. Porque aí eu entendi sobre... E aí acontece um desapego também. Sim. Já não existia mais aquele feliz para sempre, eu vou casar com essa pessoa. Não. Aí eu fui entender o que o Osho falava, né? Sobre a função dessas relações. E aí foi muito legal. E depois que eu constelei, fiz a pós-graduação, tudo aquilo, e fui convidada para fazer a formação, né, de constelação familiar. Aí eu virei do avesso. Aí foi a cereja do bolo, porque o que estava fora do lugar colocou no lugar. Vocês imaginavam que era turvo, então ficou preto, não ficou turvo. Aí ficou preto o negócio, mas ficou preto, mas ficou em ordem, sabe aquela coisa? Tá tudo, o que eu vi não é legal, assim, no sentido de, não é bom ver isso, mas que bom que eu vi que arrumou a casa, tipo, aquele quarto tava mal. Isso, eu ia dar esse exemplo, assim, que a casa tá suja, que saco essa casa tá suja, mas daí quando tu limpa, a casa delícia, tá limpa. Eu adoro essa casa, foi isso, acho que é uma boa metáfora, sabe? Foi exatamente porque é horrível ver a casa suja, mas quando tu limpa, tipo, eu já tava com a luz acesa e todo o processo até ali, já tava vendo os cantinhos. Ali eu vi assim, eu tenho que botar em ordem esse negócio, não é só ver, eu tenho que botar em ordem esse negócio. Sim. Então, e aí comecei a me relacionar com uma pessoa muito mais velha que eu. E aí, eu sempre era que mandava, que fazia, não sei o quê. E aí aconteceu isso aqui. Eu fui pro outro extremo. Eu tive no lugar da submissa. E a gente vai experimentando esse lugar, porque o teu primeiro relacionamento, tu olhava e fazia. Ali o bicho pegou. Como a gente precisa passar por esses caminhos. E foi muito bom, assim. Cada relação eu gostei muito da pessoa. Eu realmente estava ali envolvida. Não era, eu tô aqui, mas eu não sinto muito. Não, eu me envolvia, tinha intensidade, tinha profundidade. E nessa relação de ele é mais velho, com a carreira dele estabelecida, ele conseguia trazer em palavras aquilo que eu não tinha estrutura para comunicar, mas que eu senti e percebi, eu disse, meu Deus, ele consegue falar da forma como eu vejo, eu percebo, então agregou muito nesse ponto, inclusive profissional, porque ele foi inspiração e aí foi muito interessante, né? Porque como ele bem sucedido e toda aquela coisa, e eu aqui, né? E aí eu admirava ele, mas, tu devia fazer alguma coisa diferente do teu trabalho, isso, eu ficava dando pitaco no trabalho dele, né? Aí ele chegou com aquele yang, chegou e falou assim, por que tu não faz o que tu fala pra mim fazer no teu negócio, no teu trabalho? Teu problema não tá sendo dinheiro, teu problema não tá sendo trabalho, faz pra ti o que tu tá dizendo. Gente, aquilo ali virou uma chave, foi horrível ouvir, né? Eu já vou lançar, né? Mas virou uma chave, eu disse, cara, é só eu fazer o que eu tô dizendo pra ele fazer. E foi o que eu fiz. Então eu vi assim que o processo de tomada de pai, de mãe, era algo que podia ser feito online. E eu comecei a usar nossas rodas de feminino e de mulheres, que eu já fazia parte do movimento circular. E aí... E foi nessa época que a gente se conheceu? Foi nessa época que a gente se conheceu. E ali eu comecei a abrir Zoom e trazer, tipo, o primeiro Zoom que eu abri 100 e poucas mulheres, gente. Nossa. Imagina, nunca tinham ouvido falar sobre mim, então eu fiz o que eu falei pra ele fazer e foi um sucesso. E deu certo. E deu certo. Então foi onde eu falei, contei a história, né? Em fevereiro de 2019 eu fiz a formação de constelação familiar. Em maio eu estava já comunicando sobre constelação. Em junho, acho que em abril eu estava comunicando. Já começou assim, cada vez um pouco mais, né? Março, abril. Eu só sei que em maio, tipo, eu ancorei e disse, eu quero fazer esse negócio dar certo. Contratei a equipe que eu co-criei, encontrar essa equipe, que eu sou muito grata, assim, de lançamentos, de trabalho digital, de marketing. Eu estava sempre nesse meio por conta do meu outro trabalho. E aí,
Fluiu tudo, as pessoas se apresentaram, eles começaram a me instigar, o que tu vai falar? E fluiu. E aí em 12 de junho, no Dia dos Namorados, eu tava com a primeira turma do Resgate do Feminino montada, 9 mulheres na primeira turma. 9 mulheres, simbolizando 9 meses. Nossa, 9 meses, 9 gerações, 9, muitas coisas assim. E gente, foi incrível, de um workshop que tu vê que a gente começou falando de relação, né? E foi. E olha pra onde vai, gente. Foi fantástico. Olha pra onde vai. Às vezes a gente tá lá presa na relação e aí a vida financeira também tá porque respinga em todos os lugares. Respinga. E esses dias eu vi uma frase que diz assim: o passo que você ainda não deu, você não deu porque você está ainda esperando algo de alguém. Dependência emocional. Então, você não vai pra frente porque você espera algo de alguém. Então, qual que era olhando pra essa Fran, né? Faz teu trabalho assim, faz aquilo. Eu ainda imaginava que ia acontecer uma mágica, que ele ia me ajudar profissionalmente, não sei o quê. E ele me ajudou, né? Só que não da maneira convencional, tipo, amor, vem cá, eu vou fazer teu pra trabalho. ti, eu vou te divulgar, não se preocupa, né? Essa era a minha criança, mas ele fez o trabalho dele, ele falou, faz isso que tu tá dizendo pra eu fazer no teu trabalho. Ou seja, a Fran, adulta, queria fazer algo diferente. Isso. Tava vendo. Mas tava esperando que ele fizesse. Só que o que vibrava era a criança, por isso que esperava, né? Esperava. Foi muito forte isso, porque naquele momento a chave que virou eu não preciso mais esperar pela outra pessoa, eu comigo, eu tenho a força, eu sei. Eu tenho a força, toda essa força que me sustenta, eu conectei, não só aprendi, eu conectei com isso durante a minha formação e nos meses que se passaram, então aí foi fantástico, assim, então eu dei o passo porque eu parei de esperar do outro. Ali é uma grande cura da criança, né? Eu dei o passo porque eu parei de esperar. Então... E tudo fluiu. E 9 meses depois, né, da primeira turma, a minha realidade era outra. Financeira, físico, o espaço que eu tava, o lugar que eu tava, as pessoas, o nível das relações que eu encontrava. Eu não tô falando amorosa, eu tô falando... Chegou a Elis... Chegou as mulheres, né? A turma 3 foi linda. A 2 foi um presente, tu não participou, né? Não. As mulheres, a 2 foi uma energia, a primeira foi a abertura, foi sustentação, gente, foi assim, elas ajudaram a colocar os tijolos, as bases, sabe? Mulheres muito fortes, a Ju, ai meu Deus, a Gláucia, né? Tinha mulheres maravilhosas que hoje elas estão bem, né? Eu não tô lembrando o nome de todo mundo, mas... Porque é o nome, né? Sim, gente, não tem como lembrar. Mas elas estão no meu coração, assim, eu não falo o nome, mas eu vejo o rosto delas, né? E agora eu sei por que a gente se encontrou do jeito que a gente se encontrou, porque o teu campo tava muito aberto. Né? Tu tava muito ali nessa questão, né, de expandir, assim, doar, então você acaba entrando na frequência. Graças a Deus eu também treino a tua, né? Mas porque eu também passei por esse momento de abertura e entrar nessa frequência. Então, olha que importante citar essa questão de que a gente tem que mudar a frequência. E eu acho importante falar que a segunda turma ela veio como presente assim de confirmação, sabe? E era uma turma tão artística, a beleza estava muito marcada, eram mulheres bonitas, com falas fortes. Aí eu tinha uma dos movimentos que era elas trazer a arte delas, a expressão. Aí uma trouxe a dança, aí a outra trouxe o canto, sabe? Uma coisa assim, foi poético a segunda turma. E a terceira turma foi sucesso. Aí veio tu, aí veio a Adriana, veio mulheres, né? A Janaína foi da segunda turma, mas na terceira ela estava mais dentro, assim. Então vieram mulheres que fazem parte da minha vida até hoje. Até hoje. Então foi muito marcante, né? Eu lembro que tu constelou comigo nessa época. Na verdade eu constelei antes, né?
Eu achei porque eu queria Os constelar. olhos tudo caído no campo. Derrubei todo mundo. O que tu visualiza? Por que eles estão caindo? Tudo frustrado. Aí eu lembro muito que foi muito marcante, porque tu falou assim, o que tu vê nos olhos deles? E eu falei, frustração. E essa frustração não era olhos tristes, sabe? Eles são frustrados. E ela tava igualzinho. E eu tava igualzinho. O meu olho era frustrado também. E, gente, essa constelação eu fiz, sei lá, em 2019, 2020. 2019? Até hoje, eu digo pra vocês que tem coisas que eu digo, foi aquela constelação. Uau. Hoje eu sou consteladora e tô no campo o tempo todo, mas tem coisas que é como se eu lembrasse da primeira porta se abrindo, sabe? É porque a relação tua com o masculino era muito difícil, né? Terrível. A ponto tá todo mundo caído, Sim. o pai do filho tinha sumido, Sim. né? Porque não dava conta, né? E aí depois ele aparece querendo acolher o filho. Eu acho que até 15 dias depois 15 dias depois da constelação, o pai dá notícias, do nada. Do nada, fazia 4 anos e ele apareceu e eles têm uma relação linda hoje. Tanto que ele tá indo morar com o pai. Tanto que tá indo morar com ele. Né? Olha só. Então olha onde chega, né? 5 anos, amiga. 5 anos. 5 anos de caminhada contigo e eu sou muito grata. Eu também. Ai, é sobre isso. Peraí que eu vou botar corações. Coraçõezinhos, né? Até me emociona. Que bom lembrar, muito. né? E aí foi nessa época que eu falei que eu queria trabalhar com a Fran. E eu trabalho. Na quinta turma tu entrou, né? E foi na quinta turma que a gente começou a investir mais e podia contratar pessoas, porque isso que é legal, a gente faz falando esse em trabalho, eu vou ver a outra câmera aqui. E é sobre isso, né? É sobre a gente fazer deu isso bom ou nem deu? Não sei, acabou. Então, assim, olha que interessante, né? A gente doa muito nesse trabalho, conecta com você, chega quem tá na frequência, tem energia do dinheiro de troca. E esse dinheiro, ele não é só para Fran ficar de perna para cima e viajar, porque isso também acontece, mas principalmente para expandir o negócio, para chegar a mais pessoas, para trazer profissionais junto, né? Para poder estar ainda mais presente, sem se preocupar com, meu Deus, como é que eu vou fazer com que a minha voz chegue para quem tem que chegar. Então é muito perfeito entender o valor do dinheiro, que ele é para crescimento, para expansão, né? Exatamente. E o relacionamento já foi pro dinheiro. Meu Deus, olha, gente, é tudo interligado. Tá tudo ligado. Às vezes a pessoa chega e fala, né, Fran, eu tô, meu relacionamento, né, não sei o quê, abre a constelação, pá, já chega a vida profissional. Pronto. O que tem a ver tudo, né? Tudo a ver. E a vibração da criança, ela tá em todas. Tudo. Ela tá em tudo. Exatamente. Não quer se comprometer, não quer assumir responsabilidade. Olha que interessante, depois de ser mãe, né, porque é uma coisa ser filha, outra coisa é ser mãe. Eu passei pelo puerpério, não foi fácil, 2 anos e eu não... Cadê a Fran? Eu não conseguia encontrar aí, porque não existe mais aquela Fran, né? Partes dela e tudo que eu vivi tá aqui dentro de mim. Mas fazer as coisas como eu sempre fiz já não fazia mais parte da minha realidade. E tu fica tentando buscar aquela Fran que tu conhece, aquela rotina, aquele ritmo, e não existe. E a gente sofre esse debate, a Elisa acompanhou muito esse processo. Pouco eu tive frequente nas redes sociais, porque eu não conseguia nem saber o que eu ia comunicar. Como que eu ia comunicar? Eu dizia, amiga, como é que eu vou falar de alguma coisa se nem eu sei o que eu sou agora? Eu acho que isso, nossa, assim, é um renascimento, né? A gente precisa fazer algo, né, que você fale sobre esse renascer como mãe. E do lugar, né, sentido, vivido mesmo. Então, eu tava dentro do processo, eu não conseguia comunicar, fizemos algumas coisas, mas não tinha uma presença porque ela tava mergulhada aqui. Tava interna, né? E esse é um processo que muitas vezes a gente, mulher, né? Os homens, eles passam também por isso, mas de forma diferente, né? Mas a mulher fica internamente assim e ela quer produzir. E é aí aonde chegam as depressões, os estresse, né? E doenças, né? Às vezes até uma doença emocional como câncer e tudo mais, né? Porque realmente a mulher não quer estar dentro, ela não está aproveitando aquilo ali, né? E olha onde a minha criança apareceu. Então, 2 anos e meio, agora ela está com 2 anos e 6 meses.
A última turma do resgate, como é que era o nome agora? O último programa que eu fiz nesse ano foi o Venda e Seja Próspera. Sim. E a minha querida irmã Gláucia, na turma, né? Sim. A Gláucia foi aluna da primeira turma do resgate, ou seja, a gente andava junto desde 2019. Visita a gente, já passeamos, já fizemos um monte de coisa, é irmã do coração mesmo. Assim como a Elisa entrou dentro da minha casa, a Gláucia e outras mulheres, né? Porque é isso, a gente cria irmandade, laços. Algumas só de ver a gente já tem um carinho, outras conseguem estar aqui mais próximo, né? Por isso que o presencial tem transbordo. Mas o que eu quero dizer é que na última nas últimas aulas do Venda e Seja Próspera, eu não estava pensando em botar em prática o meu projeto da formação de constelação, ainda estava em dúvida sobre retomar os resgates. Resgate da criança, ainda estava meio confuso o negócio, estava já visualizando, mas ainda estava meio confuso. A Gláucia chega e fala assim, Fran, sobre assumir responsabilidade. A Gláucia, numa das constelações antes disso, ela já foi sucesso. E a frase que ela ficou falando, sucesso é fazer sucessivamente. Repetição, gente. O padrão é repetição. Por isso que é difícil o padrão que a gente herda. A gente reproduz sem querer reproduzir. Eu não quero fazer isso, mas quando eu vejo, eu fiz. Então, o novo padrão é a mesma coisa, né? Tu tem que assumir responsabilidade e repetir, fazer sucessivamente para ter sucesso. Ok, juntando que ela já foi o sucesso, ela trouxe a seguinte fala embrulhada num papel de presente. E te entregou. E me entregou. Ela falou assim, Fran, eu lembro que quando tu começou o resgate, nós fomos viajar, acho que Monte Verde, uma coisa assim. E lá não tinha área, não tinha nada. E aí, tu falou assim, amiga, eu posso ir... Olha, já tinha essa liberdade digital, já dava essa liberdade, né? Eu posso ir, mas o 13h20 eu preciso achar sinal e fazer minha live, porque eu assumi o compromisso. Que eu fazia naquela época lives diárias. Quando ela falou isso, gente, eu reconectei com aquela Fran que assumiu responsabilidade e se comprometeu. Essa Fran não estava ativa, não estava on. Essa Fran não estava on, estava na minha criança. Ai, não quero fazer agora, hoje eu não tô legal, hoje tô meio descabelada. Ai, hoje a Aurora tá doentinha. Ai, tô de saco cheio. Ai, sabe? Então, eu tava nesse feminino dentro dessas águas, né? E no Mulheres que Correm com os Lobos, a hora que ela fala da foca lá que fica o tempo todo na água, não pode, ela tem que subir e tem que pegar o sol. A gente não pode ficar imerso nessa água, nesse universo feminino também, né? Tem que pegar o sol, a luz, a consciência masculina, né? Secar um pouco e fazer acontecer. Então, isso faz com que a pele fique hidratada também e tudo mais, né? Então, gente, foi muito forte. Uma simples fala dela que estava ali fazendo um programa meu, né? Então, a gente ensina, a gente se disponibiliza, a gente doa, recebe por isso financeiramente e recebe as pérolas para o nosso próprio processo. E aí faz muito mais sentido. Quando você ensina, você aprende muito mais. Sim. Porque é um outro nível quando a gente fala das frequências, né? Então eu tô só aprendendo, aí eu começo a passar para os outros, aí eu começo a ver de um outro lugar. Isso. E eu dizia mesmo no meu processo, o universo, tá bom, eu entendi que eu tenho que passar por isso para entender, para poder passar para as mulheres, mas eu não posso ver as outras pessoas passando para eu entender também. E foi quando eu comecei a atender e de fato eu disse, ai, que bom que eu não precisei passar por isso. Mas ela trazia notícias de mim, né? Eu fazia processos de entendimento através das pessoas que eu estava atendendo, né? E nas formações também. Então, quando a Glaucia falou assim, Fran, aquilo me ensinou muito, eu disse, Glaucia, isso também me ensina muito, porque é essa Fran que eu preciso ativar agora, que tá ligado de novo aquele masculino, pá, faz. Sim, e que tá ali se compromete, né? Faça chuva, faça sol, a criança chora, a criança ri, sabe? Mas você precisa parar de sair dessa criança birrenta, que não quer assumir responsabilidade. E em seguida recebi um vídeo no Instagram que falava assim, a Glaucia que postou, Glaucia, vamos conversar, maga maravilhosa. Ela postou um vídeo que falava de uma mulher chique com uma taça na mão, ela disse assim, só tem uma pessoa
que tem o direito de não ter responsabilidade, não se comprometer. Daí um cara assim, e qual é o presidente? Ela falou, não, um bebê. Um bebê tem o direito de não assumir responsabilidade, se comprometer. Porque uma das falas que a gente fala aqui, eu acho que mata o nosso profissional. Tô inspirada. É assim, eu não quero me incomodar com isso. Nossa! Doeu agora, né? É isso. Vamos aproveitar esse silêncio, porque vai fazer sentido pra muita gente. Respira. Eu não quero me incomodar de ter que estar ali todo dia no horário que eu combinei com vocês. Não quero me incomodar de ter que preparar as aulas, de ter... Cara, dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Mas que é dinheiro, né? Ser grande dá trabalho. Entende? Só que a gente precisa sair dessa criança, desse bebê que quer uma vida, né? E a gente escuta isso das pessoas, eu não quero me incomodar, e eu falei muito isso, eu não quero me incomodar. Então por isso que foi tão forte aquilo que a Glaucia trouxe, porque é assumir responsabilidade que estava faltando. A Elis me ajudando no trabalho, ela dizendo, preciso fazer tal coisa. Hoje eu não consigo. Agora minha resposta é diferente. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu posso. Isso. Amanhã eu vou fazer, né? Então já mudou, tu viu? Já né? muda, já podia dar estrelinha ali. Então, gente, eu sou igual a você, sabe? Com os meus conflitos, com os meus desafios. A Elis me acompanha todos os dias, ela sabe que tem dia que minha cara tá virada. Tipo, o cabelo tem que dar um jeito nesse cabelo. Não é sempre que esse batom vermelho maravilhoso. Né? Não é quase nunca. Mas, gente, é assim também. Eu também passo por isso. Exato. E vocês também. Só que se a gente consegue, mesmo sendo tudo isso, mesmo fazendo parte de todas essas contradições, toda essa instabilidade, toda essa falta de consciência e consciência, né? Você também pode, é sobre isso. A gente tá aqui para mostrar. A Elis acompanhou a minha vida, ela sabe de onde eu saí, ela sabe onde que eu vivo hoje, né? Poxa, eu tenho condições de botar a minha filha numa escolinha que a gente quis, ter as tias para cuidar e poder retribuir pagando isso, né? É um luxo, poder almoçar fora é um luxo, viver de frente pro mar é um luxo, é o extraordinário. Da onde a gente veio, eu não conheço ninguém da minha família que tenha a vida, a rotina que eu tenho. E às vezes eu reclamo ainda, mas daí eu lembro, meu Deus, olha onde eu estou. Eu venho de uma família de concursados. Né? Sou a única que estou empreendendo. A pessoa também não era muito estudar, né? Todos assim, super simples. Não era muito de estudar. Então, gente, se a gente conseguiu, a gente fala isso pra quê? Porque agora eu nem gosto de ostentar, eu não mostro os lugares que a gente vai, eu não fico ostentando, eu nem gosto de comprar roupa de marca, nada. Porque existe também uma vida atrás das lentes, né, gente? Muita vida, que é um fractalzinho, né? E isso que a gente traz é muito importante, porque foi isso que me fez trabalhar com as constelações. E eu até comentei contigo, né, que eu só constelo porque eu via a Fran sendo terapeuta e ela é uma pessoa normal, igual eu, tem seus altos, seus baixos, né? Gosta de sair, gosta de comer fora, gosta disso, gosta tomar cerveja, gosta de tomar um chopp, vamos pro Oktoberfest, né? Um dia reuniu, foi no meu aniversário, eu, tu, a Ju, a minha mãe, meu irmão, que a gente festejou na lua cheia, na frente do mar. E a lua me traiu, e dançava. E levantou. E a dona Márcia, animadíssima, a minha mãe, gente. Então, depois que eu resgatei essa relação com a minha mãe... A Márcia é incrível. Aquilo que eu via como um incômodo naquela adolescente. A vergonha da minha mãe, não faz isso, mãe, não faz isso na frente das minhas amigas. Então, hoje eu admiro. Então, ela tem uma alegria, uma criança alegre. Ela tem uma alegria, gente, assim, que quando eu vi ela... Assim, é claro, né, Leonina, a Juba chega. Sabe que quando a gente é aquela amiga que admira a mãe da outra amiga, né? Isso é lindo. É isso aí que acontece. Isso é o feminino curado, quando tu admira outra mulher, quando tu admira a mãe, quando, né, tu começa a reconhecer. E eu já tive a oportunidade, né, é claro que de ver a Márcia também é outra mulher
que chora, que trabalha, que surta, que deixa a filha doida. Gente. E a filha deixa ela doida. Então eles participam de tudo isso, é intimidade mesmo. Isso acontece em todos os lugares. O que não dá mais pra aceitar é não prosperar, não se relacionar por conta de tudo isso. Porque isso é a vida acontecendo. Porque isso é a vida acontecendo. Então não tem mais como a gente aceitar mulheres se chamando de meninas, se infantilizando e ficando nessa mesma frequência daquela menina que queria buscar o pai. Não quer me incomodar, não quer alguém não faça quer se incomodar e tudo esperando. Vem me salvar, príncipe encantado da torre. Porque eu então tudo isso para dizer que sim, temos essa vida. Podemos ser realizadoras, podemos prosperar, podemos ter dinheiro sim. Por favor, que é uma delícia. E não é pra ostentar, como não é pra ostentar, isso é uma coisa boa, gente. O dinheiro promove viagens, você pode viajar pra onde você quiser. Foi pros States. Gente, Califórnia é meu lugar favorito. Então, olha isso. Pra uma criança. Vamos comprar curso, gente. A gente precisa viajar pra mostrar mais possibilidades pra vocês, porque o que é a Califórnia? Garota, eu vou pra Califórnia. E, gente, olha, a Fran é uma pessoa que morou em casa simples, em casa que barraco, na minha região fala barraco. E hoje tá aí viajando, construindo sua família, a empresa crescendo, contratando outras pessoas. E, gente, graças a vocês. Então, assim, é a nossa doação também falar sobre isso. E falar em doação e compartilhamento, né, amiga? O Érico traz muito essa bandeira sustentável, né? E isso é uma ostentação, assim. Aí eles me cobram, Fran, vocês têm uma vida tão bacana, né? Tu fala isso, mas tu não mostra isso. É porque a gente gosta de preservar um pouco, né? Sim. Mas ela tá certa, tem que mostrar mais pra vocês saberem que eu vou gravar eles, daí eu vou mostrar pra vocês. Isso, amiga, faz isso, algumas coisas, tipo, eu apareço pouco, mostro muito o Érico e a Aurora, porque é eu que gravo, né, o Érico não vai gravar, assim, não é o negócio dele, né? Claro. Então, óbvio, quando eu peço ele grava. Mas o que eu quero dizer, assim, até a gente, esse negócio de roupa, cara, marca, né? Eu acho que a gente tem que estar bem vestida para valorizar, porque a nossa marca, a nossa identidade estar desleixada também passa uma comunicação, né? Mas para vocês terem uma ideia, assim, que a abundância não convencional, esse termo ele tá muito fazendo parte da minha vida, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho a Nega, a Ivana, e a Carol, que são duas amigas minhas, que elas não são extremamente compulsivas por compra. E a gente percebeu que às vezes a gente começa a usar uma roupa e enjoa. E a gente começou a trocar entre a gente. Então, é comum, de tempos em tempos, a gente pega aquilo que já tá ou cansado, que não vai mais usar, bota numa mala, passa pra outra. Aí outra passa pra outra. Então, a gente sempre tá com uma coisa diferente. Eu acho que eu compro roupa pra mim, no máximo, umas 2 vezes por ano. Uma porque eu já não gosto de ir na loja, nada. Tenho comprado até online, assim. Então, só para ter uma ideia, né, para vocês me conhecerem um pouco mais. Da era do compartilhamento, tá, gente? Porque isso é a era do compartilhamento. E é isso, circular, economia circular, era do compartilhamento. A gente precisa falar mais disso, inclusive, né? Porque isso é uma marca forte na nossa vida. Tu montou a tua casa ganhando um monte de coisa. Gente, eu mobilei minha casa em 260 dias. Um ciclo do Tzolk'in, que é uma matriz de tempo, que são 9 meses. Para quem não tá habituado a ouvir isso que eu falei, é uma matriz de tempo e são 9 meses o tempo de uma gestação. 260 dias, a Aurora nasceu 258 dias. Incrível. Meu filho nasceu exatamente 9 luas, 260 dias. Eu fiz as contas, ele nasceu exatamente. Incrível, incrível. Então é importante trazer isso para que vocês conheçam e para que vocês... porque eu acho também que está um pouco saturado essa coisa, né, de a gente querer mostrar prosperidade através do material, através de... E não é a nossa realidade. Que eu gosto de privacidade, mas eu sei da importância de mostrar para que vocês saibam que aquilo também é uma realidade, também é uma opção, né? E que existem muitas opções e que você pode ter o seu próprio jeito de fazer, de ser.
Então hoje, eu e graças a Deus o Érico, né, a gente está na mesma frequência, a gente transita por vários ambientes. Daquele ambiente super simples, sim, para aquele nós ambiente também. super luxuoso, né? E vai Engraçado. transitando por esses ambientes, assim. Eu acho que isso é um verdadeiro luxo, porque você poder se relacionar independente de qualquer situação. Sim. Né? É. E eu acho que isso é uma característica, uma habilidade que eu tenho, não importa com quem que eu vou falar. Se é alguém que não sabe quem é, ou que não tem nada, ou que não, né? Isso. Ou se é alguém que já tem estrutura. E eu fui no posto de saúde esses dias, e é uma realidade muito diferente. Sim, a gente vai também. Né? E, só que gostoso falar com aquela gente, que gostoso falar com aquelas pessoas. Porque também lembra partes nossas, Sim. porque nós viemos desse lugar. Entendeu? Exatamente. Então eu honro esse lugar. E muitas vezes o que a gente quer fazer? Não voltar mais para esses lugares. Eu não volto mais, não quero mais, não vou naquele lugar, não quero me incomodar. E tem vezes que a gente vai dizer, botar um limite saudável. Não, claro. Eu não preciso mais disso, né? Só que se abrir a dança. Se abrir para as relações, para as experiências, isso é muito bom, né? Isso mesmo. Então, tudo isso faz com que a gente renasça de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, é sobre isso, é sobre resgatar essa nossa criança para não ficar mais ela pedindo. Só querendo receber. Mulheres, cuidem com isso, que isso é um bom indicativo para vocês ligar a antena e opa, não é mais o meu lugar. Né? Acolhe tua criança, dá para tua criança ao invés de esperar pelo outro aquilo que ela tá precisando, mas você assume a sua responsabilidade, paga o preço, se incomode, se desacomode, faça um movimento, né? Isso. E é isso, gente. A ideia da gente sentar e ficar conversando era justamente fazer um podcast de uma forma nossa, original, diferente, como tudo que a gente faz, não convencional. Eu falo, eu não quero fazer o que todo mundo faz. Acho chato, é interessante, isso é meio da minha personalidade. Acho que é meu aquário na casa 1, assim. Me canso de repetir. Tá todo mundo falando de uma coisa. Não vou falar porque tá todo mundo falando. É estranho falar que todo mundo fala. Né? Mas ok, tem que também algumas coisas precisam ser faladas, né? E é muito interessante porque a gente é o espelho, né? Eu sou virginiana, gente. O virginiano, ele gosta de coisas metódicas. Sim, ó. Planilhinha. Eu também sofro, né, gente? E aí a gente faz a dança, né? Porque é totalmente fora da casinha e eu tenho que sair da casinha, gente. Eu sou obrigada a sair da casinha. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito. Quando eu comecei a me permitir, eu vi que tinha vida. Então ela traz o que eu não tenho, que é essa organização, essa estrutura e tal. E eu trago o que ela não tem, que é soltar um pouco, fluir um pouco. E a gente vai aprendendo uma com a outra, né? Obrigada, amiga, por isso, sim. Então tá bom, gente, ó. Um beijo. Até a próxima. Aproveitem tudo isso. Tchau.